Alô você, me chamo Alcion Júnior e venho trazer grandes novidades na área de vendas clínicas. Hoje, para você que está acompanhando aqui no nosso canal, é a nossa quarta aula sobre funil de vendas. Você vai saber um pouquinho mais sobre a execução, o pós-venda e como fazer um programa de indicação dentro da sua clínica. Não perca mais tempo, vem comigo que eu te mostro. Olá, seguimos aqui mais uma vez com o nosso vídeo sobre o nosso funil de vendas. Para você que já está acompanhando aqui o nosso canal, falamos sobre planeamento, falamos sobre prospecção e atração, falamos sobre agendamento, falamos sobre consulta inicial e falamos sobre venda. E nessa sequência agora, vamos falar mais um pouquinho para você sobre uma das coisas mais importantes que nós temos, que é a execução do nosso trabalho. Sempre, hoje, as mídias sociais cobram muito material. Nós temos que ter sempre o registro fotográfico do nosso paciente antes e o registro fotográfico do nosso paciente depois. É uma das coisas que hoje em mídia social mais causam impacto. Você mostrar o antes e você mostrar o depois. Minha dica para você que tem clínica é: tenha um estúdio fotográfico lá dentro. Se você tiver um estúdio fotográfico, você tem condição de acompanhar toda a evolução do seu paciente com fotos. Isso é extremamente importante, que vai ser um material que vai lhe ajudar muito nas mídias sociais. Outra coisa, para isso, nós precisamos dos formulários e termos de consentimento sempre assinados. Isso é uma arma bastante importante que nós temos na nossa defesa. Quando você tem fotos antes e depois, quando você tem os formulários, os termos de consentimento, todos assinados, você tem uma arma, um arsenal de defesa na sua mão. Então não perca a oportunidade de fazer as coisas como elas devem sempre ser. Vai iniciar um caso? Primeira coisa, antes de executar, fotos antes do paciente e todos os formulários e todos os termos de consentimento assinados. Outro ponto bastante importante é que é na execução que nós realizamos tudo aquilo que o planeamento clínico-cirúrgico foi desenhado, foi planeado e vai ser executado nesse momento. Para você pensar que o planeamento ele pode mudar durante o seu tratamento, mas o ideal é que você tenha sempre aquele caminho onde percorrer já delineado, aquele caminho que você vai percorrer já feito na sua consulta inicial. É importante para você e é importante para o paciente. O paciente ganha segurança, ganha confiança quando todo o planeamento é seguido desde o começo até o final. Se em algum momento você precisou alterar esse planeamento, você precisa sentar com o paciente, explicar novamente essas alterações. Se essas alterações tiverem custos, o paciente precisa estar ciente de todo o passo a passo. Então, muitas vezes, a gente se preocupa somente com a execução do nosso trabalho, mas nós temos sempre 6 ou 7 passos que nós temos que ter antes da execução. E depois da execução, nós temos também mais 3 ou 4 passos. Então, para você que se preocupa somente com a execução, hoje eu consegui demonstrar que não é simplesmente a execução, é muito mais do que a execução para que a gente possa ter um funil de vendas correto. E seguindo nisso, após todo esse trabalho que nós tivemos de planeamento, prospecção, agendamento, consulta inicial, a venda, a execução, nós temos o quê? O nosso pós-venda. Como que aquele paciente que tratou conosco, como aquele paciente que fez um tratamento conosco, pode multiplicar, pode nos indicar para vários outros. Então é extremamente importante que a gente faça sempre uma pesquisa de satisfação do paciente, que a gente tenha um estímulo para manutenções, para tratamentos sequentes e upgrades de tratamento. Nessa sequência, nós temos então organizado, e você pode começar a pensar dessa forma, como você fazendo desde a pré-venda,
até a venda e a pós-venda. São coisas que você, mentalmente, precisa saber, desde retomar toda a sua clínica da forma dividindo-a na pré-venda, dividindo na venda e dividindo no pós-venda. São 3 grandes áreas que você pode ter dificuldade para poder entender o seu funil de vendas, mas é importante que você estude e saiba dividir cada uma dessas áreas. Além de tudo isso, nós podemos ter as indicações. As indicações, elas podem acontecer em todo o funil. Pode ser que uma pessoa nunca tenha sido seu paciente, mas possa indicar o seu trabalho porque viu um diferencial nas suas redes sociais ou soube de alguém que tratou consigo que foi bem atendido. Então, a linha de indicação, esse programa de indicação, ele pode acontecer em todo o funil. Eu conheço clínicas hoje que sobrevivem basicamente somente de indicações. Trabalham muito pouco o marketing digital, trabalham muito pouco as outras áreas como televisão, como jornal, como anúncios, e vivem basicamente de indicações. E vão sobrevivendo e vão faturando bastante nessa área. Então, se você precisa de novos pacientes, você tem que saber trabalhar muito bem o seu pós-venda. Além do seu marketing digital, você precisa também trabalhar as indicações, ter um programa de indicação. Outra coisa que eu falo muito é que esse programa de indicação, ele não pode ter prêmios, ok? Por quê? Porque na maioria das vezes você acaba atraindo aqueles caçadores de promoções. Você, quando anuncia um prêmio, você pode estar trazendo problemas para a sua clínica. Comece a trabalhar dentro da sua clínica esses pacientes que finalizaram o seu tratamento ou que estão em tratamento, para que eles possam indicar outros bons pacientes nesse caso. Seguindo sempre aqui na sexta-feira no nosso canal, você terá mais novidades a esse respeito. Essa série foi sobre funil de vendas, mas logo logo trarei outras novidades para você, sempre para poder impulsionar e alavancar as vendas da sua clínica. Quer acompanhar um pouquinho mais? É aqui no nosso canal. Vem comigo!